Olá pessoal, professor Toshio. No vídeo de hoje a gente vai verificar o ciclo trigonométrico. Em aulas anteriores de trigonometria eu mostrei a vocês que é necessário que vocês conheçam os valores do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Bom, só para recordar aqui, eu disse para pelo menos aprender a fazer essa tabela aqui. Aqui a gente coloca x, aqui o seno de x, aqui o cosseno de x, aqui a tangente de x. E aqui os ângulos de 30 graus, 45 graus e de 60 graus. Para a gente preencher essa tabela, a gente fazia assim. Na coluna do seno, a gente fazia 1, 2, 3. E na coluna do cosseno, 3, 2 e 1. Daí a gente colocava raiz quadrada em todos eles. Raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1 é 1 mesmo. Raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 1, que é o mesmo. Feito isso, a gente dividia todos por 2. E com isso a gente tinha a tabela de seno e cosseno dos ângulos de 30, 45 e 60. A tangente basta dividir o seno pelo cosseno. Caso eu divida esse número por este, não é? Meio dividido por raiz de 3 sobre 2, vai dar raiz de 3 sobre 3. Esse número aqui é igual a esse, olha. O seno e o cosseno de 45 são iguais. Se eu dividir um número por ele mesmo, vai dar 1. E dividindo este número por este, vai dar raiz de 3. Então, esses valores a gente já conhecia. Na aula de hoje, a gente vai ver como calcular ou como deduzir o seno, o cosseno e tangente também de alguns ângulos maiores do que 90 graus. O 30 graus é um ângulo que você tem que saber o seno, o cosseno e a tangente. Além do 30, na família do 30, tem ainda o 150 graus, o 210 graus e o 330 graus. Esses ângulos aqui também vocês têm que conhecer o seno, cosseno e tangente. Na família do 45, ainda tem o 135 graus, o 225 graus e o 315 graus. Não há necessidade de memorizar isso não. Os ângulos da família dos 60 são o 120, o 240 e o 300 graus. Já já eu vou mostrar a vocês como chegar nos valores de seno, cosseno e tangente desses valores aí. Por que que a gente precisa disso? Por exemplo, suponha que você tenha uma equação assim, seno de x igual a meio. Quem tem seno igual a meio? A incógnita aqui seria o x. Quem é que tem seno igual a meio? É o 30, só que não é só o 30. Além do 30, tem outro ângulo que tem seno igual a meio. Então, como calcular esses ângulos que tem seno igual a meio, os que tem seno igual a menos meio, os que tem cosseno igual a meio? É necessário que a gente conheça bem o ciclo trigonométrico. Mas para você conhecer o ciclo trigonométrico, eu vou apresentar a vocês o seguinte. Aqui está o eixo x, aqui o eixo y. Vocês sabem que no encontro dos dois eixos é zero. É zero para x e zero para y. No eixo x, que é esse eixo aqui, para a direita são números positivos e para a esquerda são números negativos. No eixo y, para cima são valores positivos e para baixo valores negativos. Vamos supor que eu pegue aqui o número 1 no eixo x. Se o número 1 estiver aqui, simetricamente aqui à esquerda estaria o menos 1. No eixo y, para cima é positivo, para baixo é negativo. Então olha só, vamos supor que eu desenhe aqui uma circunferência com o centro na origem e raio igual a 1. Repare que eu estou desenhando aqui uma circunferência cujo centro está na origem e o raio é igual a 1. Então aqui no eixo x é 1. Aqui à esquerda é menos 1, aqui no eixo y é 1 e aqui à esquerda é menos 1. Reparem no seguinte, entre 0 e 1 existem outros números. Por exemplo, entre 0 e 1, bem na metade, estaria o número meio. Entre 0 e menos 1, bem na metade, estaria o número menos meio. Entre 0 e 1 no eixo x, bem na metade, estaria o meio. À esquerda, bem na metade, entre menos 1 e 0, estaria o número menos meio. Então, por
exemplo, reparem, dentro da circunferência, isso daqui, olha, isso aqui varia de -1 até 1. Dentro da circunferência, aqui deitado, também varia de -1 a 1. Repare que no eixo X, se eu pegar esse número aqui, olha, ele estaria à direita do 1, ele seria um número maior do que 1. Então, lembre-se disso, olha, este eixo de pé, dentro da circunferência, só dentro da circunferência, isso daqui é o eixo do cosseno, tá? O eixo do cosseno, é o eixo do seno. De pé é o eixo do seno. E o eixo deitado é o eixo do cosseno. Então, você vai lembrar, dentro da circunferência, deitado é cosseno e de pé é o seno. Como na hora de fazer uma prova, um vestibular, a gente pode fazer confusão, eu já vi gente errando quase todas as questões de trigonometria porque confundiu o eixo do seno com o eixo do cosseno. Até eu estava confundindo aqui o seno com o cosseno. Então, lembre-se disso, olha, cosseno lembra a palavra coçar, tá? Cosseno lembra coçar. Então você vai lembrar coçar deitado. Então o cosseno é deitado, o seno é de pé. Outra coisa, se eu falar em seno de algum ângulo, o seno nunca pode ser maior que 1, nem menor que -1. O seno varia de -1 a 1. Então eu vou dizer que o seno sempre estará entre -1 e 1 e o cosseno também sempre estará entre -1 e 1. Por quê? Tanto o seno quanto o cosseno sempre estarão dentro da circunferência. O cosseno varia aqui dentro de -1 a 1 e o seno também varia aqui dentro de -1 até 1. Então, vou pegar essa figura, vou transportar para cá. Você já sabe que aqui é o eixo do cosseno, aqui é o eixo do seno, e este eixo aqui, paralelo ao eixo Y, que seria esse eixo aqui, ó, vertical, este eixo aqui já seria o eixo da tangente. No eixo da tangente, aqui é 0, para cima é positivo e para baixo é negativo. Reparem também que o seno é só esse pedaço aqui, vai de -1 a 1, não é? Agora a tangente não tem limite aqui. A tangente pode ir para cima quanto quiser e para baixo quanto quiser também. Então, a tangente pode assumir qualquer valor. Tudo bem? Atenção agora, voltando para esta figura aqui. A circunferência trigonométrica, eu vou desenhar aqui uma circunferência, nesta posição será o 0 grau. Então, a origem da circunferência é aqui. E aí, você vai rodar nesse sentido para os arcos serem positivos. Então, aqui é 0, até aqui tem 90 graus. Então, aqui é 90 graus. Anda mais 90, você vem parar aqui. Então, aqui seria 180 graus, olha. 0, 90, 180. Quando chegar aqui, já serão 270 graus. E a volta completa serão 360 graus. Então, olha só. De 0 até 90 graus é o primeiro pedaço dos arcos positivos. Então, eu vou chamar esse pedaço de primeiro quadrante, daqui até aqui. Daqui até aqui, de 90 a 180, é o segundo quadrante. De 180 a 270 é o terceiro quadrante. De 270 a 360 é o quarto quadrante. Agora aqui, gente, eu estou rodando no sentido anti-horário. Se eu rodar no sentido horário, os arcos já serão negativos. Então, aqui é 0 grau, aqui seria menos 90. Aqui seria menos 180, aqui em cima menos 270 e a volta completa no sentido horário seria menos 360 graus. Outra coisa, o ciclo trigonométrico, na circunferência trigonométrica, eu posso dar quantas voltas eu quiser. Reparem, olha, 0, 90, 180, 270, 360. Se eu continuar rodando assim anti-horário, até aqui deu 360. Mais 90, aqui vai ser 450. Mais 90, aqui 540. Mais 90, 630. Duas voltas completas vai dar 720 graus. E não tem fim. Você pode rodar quantas voltas você quiser em qualquer sentido, horário ou anti-horário. Só lembrando que no sentido anti-horário são arcos positivos. E rodando no sentido horário, os arcos são negativos. Atenção agora. Vamos supor que você tenha um arco aqui. Reparem, esse arco aqui, ele está entre 0 e 90 graus. Vamos supor que aqui passou
passou um pouquinho da metade. A metade seria 45 graus. Vamos supor que aqui fosse 50 graus. Então 50 graus é mais ou menos por aqui. Se você pegar esse ponto aqui e projetar esse ponto para cá, olha, reparem que indo assim, você vai encontrar esse número que está no eixo do seno. Esse eixo aqui é seno. Então esse número que aparece nesta posição é o seno de 50 graus. Nenhum de vocês é obrigado a saber quanto vale isso, mas é necessário que você saiba que esse número é positivo e está entre 0 e 1. Agora vamos supor que você projete esse arco aqui para cá. Quando você encontrar esse ponto aqui, repare que esse ponto aqui já será o cosseno. Então esse número aqui é o cosseno de 50 graus. Então, observe o seguinte, se você pegar um arco no primeiro quadrante, projeta assim, você vai traçar uma paralela ao eixo X, essa linha aqui é paralela a essa, aí esse número que você encontrar será o seno. Projeta assim, esse ponto aqui é paralelo, esse segmento é paralelo a esse número aqui é o cosseno desse ângulo aqui. E agora, se você pegar esse raio e prolongar, você vai encontrar o eixo da tangente. E neste ponto aqui você vai encontrar a tangente de quanto? De 50 graus. Então a tangente vai aparecer nesse eixo aqui. Vamos supor que você pegue um arco alfa no segundo quadrante. Se o arco alfa estiver aqui, você vai projetar assim, passa uma paralela ao eixo X, encontrou esse número vai ser o seno de alfa, tá no eixo do seno de alfa. Se você projetar assim, é o cosseno de alfa. Você vai pegar esse raio e prolongar até encontrar o eixo da tangente. Olha, prolongando, você vai encontrar esse número que é um número negativo, porque aqui é 0 no eixo da tangente, para baixo é negativo. Esse número aqui seria a tangente desse ângulo aqui. Vamos supor que você pegue um ângulo beta aqui no terceiro quadrante. A partir desse beta, se você projetar assim, esse número aqui seria o seno de beta. Se você projetar assim, esse número será o cosseno de beta. E pegando o raio e prolongando, você vai encontrar a tangente de beta. Vamos supor que você pegue um arco aqui gama no quarto quadrante. A partir daqui, se você projetar assim, esse número aqui é o seno de gama. Projetando assim, é o cosseno de gama. E prolongando este raio, você vai encontrar a tangente de gama. Vamos fazer com calma algumas situações. Veja só, eu vou tentar descobrir os arcos da família do 30. Presta atenção. O 30 graus você tem que saber marcar, não é? Aqui é 90 graus e aqui é 0 grau. Se aqui é 0 e aqui é 90, bem na metade é o 45, porque 90 graus dividido por 2, 45. Então, 30 graus é antes do 45. Então, 30 graus é mais ou menos por aqui, ó. Então vou marcar aqui o 30 graus. Marcado 30 graus, eu vou fazer o seguinte: a partir do 30, eu vou traçar uma paralela ao eixo X, uma horizontal. Quando você faz esse segmento, repare que encontra o eixo do seno, não é? Esse eixo é o eixo do seno. Repare que seno de 30 graus seria esse número aqui. Seno de 30 vale meio. Então este número aqui é meio, ó. A partir do 30 graus, se você traçar uma vertical, você vai encontrar esse número aqui, não é? Esse número já seria o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E a tangente? A tangente, você pega esse raio e prolonga até encontrar o eixo da tangente. Esse número aqui é a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Então, a partir do ângulo, se você traçar uma horizontal, você encontra o eixo do seno. Traçando uma vertical, você vai encontrar o eixo do cosseno. E prolongando o raio, você vai encontrar o eixo da tangente. Agora atenção, os ângulos da família do 30 você vai encontrar da seguinte maneira: a partir do 30 você vai traçar essa horizontal e prolongar essa horizontal até chegar ao segundo quadrante. Esse arco aqui é um arco da família do 30 graus. A partir do 30 você vai prolongar esta vertical e aqui você vai encontrar outro arco da família do 30 graus. Você vai pegar esse arco aqui, olha, esse raio, e você vai prolongar até chegar aqui ao terceiro quadrante. Chegando aqui é outro arco da família do 30 graus. Então repare que não é difícil. A partir do 30, uma horizontal, a partir do 30, uma vertical, e a partir do 30, o diâmetro. Este arco aqui e este arco aqui, se você
fechar, ligando esses pontos, você vai encontrar um retângulo. Você vai encontrar este retângulo aqui. Repare que nesse retângulo você vai obter o seguinte: este arco aqui mede 30 graus, este outro mede 60, porque 30 até 90 são 60 graus, então esse pedaço é 60. Este pedaço é 60, este pedaço é 30. Este pedaço é 30 de novo. Este pedaço é 60, esse pedaço é 60 e esse pedaço é 30. Então, não é tão difícil você encontrar os arcos da família do 30 graus. Por quê? Você sabe que aqui tem 180 graus. Dos 180 graus, para você chegar aqui, você tem que voltar 30 graus. 180 volta 30 dá 150, que é um dos arcos da família do 30. Do 180 para chegar aqui, você tem que ir para frente. Ir para frente significa rodando no sentido anti-horário. 180 anda 30 para frente, vai dar 210 graus. Aí chegando aqui, você sabe que é 270. Repare que esse arco aqui tem 60 graus. Se você quisesse, você poderia fazer assim: 270 menos 60 dá 210. 270 mais 60 dá 330. Aqui você sabe que é 360 graus, que é a volta inteira. Como só esse pedaço é 30, 360 volta 30, aqui dá 330 graus. Observem então que a família do 30 graus é formada pelo 150, pelo 210 e pelo 330 graus. Agora, atenção, pela simetria da figura, você sabe que aqui é 0, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Como aqui a direita é raiz de 3 sobre 2, aqui a esquerda será menos raiz de 3 sobre 2. Aqui em cima é meio, aqui embaixo será menos 1/2. Se eu pegar agora este raio e prolongar esse raio, eu vou encontrar aqui a tangente desses dois arcos. Como lá em cima é raiz de 3 sobre 3, aqui embaixo será menos raiz de 3 sobre 3. Pronto, está pronta a família do 30 graus. Vamos lá, presta atenção agora. Seno, você vai procurar aqui, ó. Seno, você vai procurar aqui. Cosseno, nesse eixo aqui, e a tangente neste eixo aqui. Então, atenção, 30 graus, seno de 30, tá aqui, tá no eixo do seno. Seno de 30 é meio. Cosseno é nesse eixo. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Se aqui está o 150, aqui eu vou encontrar o eixo do seno. Então, seno de 150 é meio. O cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. A tangente de 150 é menos raiz de 3 sobre 3. Aqui está o 210 graus. Se você projetar assim, esse é o seno de 210, vale menos meio. Cosseno de 210 menos raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 210, raiz de 3 sobre 3. E finalmente o 330 graus está aqui. O seno de 330 é menos meio. Cosseno de 330 é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 é menos raiz de 3 sobre 3. Agora vamos para a família do 45 graus. Onde fica o 45 graus? 45 graus é metade de 90. Então, 45 graus vai ficar aqui no primeiro quadrante, bem na metade. Bem na metade seria mais ou menos por aqui. Aqui está o 45 graus. A partir do 45, o que você vai fazer? Você vai traçar o seguinte: você quer achar a família do 45 graus. Não sei se vocês estão lembrados, mas quando eu comecei essa aula, eu falei que os ângulos da família do 45 eram o 135, o 225 e o 315. Não há necessidade de você decorar isso não. Você vai precisar saber deduzir quais são os ângulos da família do 45. Então, presta atenção como é que vocês vão fazer. A partir do 45, que é aqui, você vai traçar uma horizontal até chegar ao segundo quadrante. Então, quando você traça essa horizontal, você encontra esse arco que está no segundo quadrante. A partir do 45 graus, você vai traçar uma vertical e traçando essa vertical, você vai encontrar esse arco aqui no quarto quadrante. E prolongando este raio, você vai prolongar até chegar no terceiro quadrante. Feito isso, você já encontrou a posição dos ângulos da família do 45, que são esse ponto e esse ponto aqui. Agora, quando você pegar essas três extremidades e ligar com a extremidade do 45
45 graus, a gente vai formar exatamente um quadrado, que é esse quadrado aqui. Reparem que deu exatamente um quadrado aqui. Agora veja só, na família do 30, isso daqui não é um quadrado. Repare que este lado aqui é maior do que este. Então isso daqui é um retângulo. Só vai dar quadrado quando forem os ângulos da família do 45 graus. Então, os arcos da família do 45 são este, este e este. Vamos tentar descobrir quais são esses arcos? Vamos lá. Quando aqui é 45, repare que esse arco é 45 graus. Repare que aqui também é 45, olha. Isso daqui também é 45. Então, quando era a família do 30, aqui era 30 e lá era 60. Aqui não, aqui é 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45 e 45. Então, para eu chegar aqui, tenho dois modos. Ou saio daqui e chego aqui, ou saio daqui e chego aqui. Em ambos os casos, vou ter uma diferença de 45. Então, saindo daqui é 90 mais 45, ó. Para cá eu vou somar 90 mais 45, dá 135. Ou 180 menos 45, que dá 135 também. Como aqui é 45 e aqui também é 45, 180 para chegar aqui eu tenho que somar 45. 180 mais 45 dá 225. Posso fazer assim também, 270 menos 45 dá 225 graus. Para eu chegar aqui, aqui tem 45, aqui também. Ou eu faço 270 mais 45 ou 360 menos 45. 270 mais 45 dá 315. 360 menos 45 dá 315. Pronto. Então deduzi que os ângulos da família do 45 são 135, 225 e 315, como eu tinha dito aqui. Por que que eu sei de cor? Porque eu já fiz essa figura muitas e muitas vezes. O ideal é que você construa cada uma dessas figuras pelo menos umas 10 vezes, cada uma dessas figuras, colocando todos os números. Por quê? Essa repetição vai fazer com que você se lembre de todos esses valores, não é? Do seno, do cosseno, da tangente, dos ângulos da família, do 30, do 45 e do 60. Voltando para cá, nessa figura, esse raio aqui, você vai prolongar e vai encontrar esse número aqui. Aqui também, você vai pegar este raio, prolonga, e você vai encontrar esse número aqui. Então vamos lá agora completando os números. Não adianta nada você saber tudo isso se você não souber quais são o seno, o cosseno, a tangente. Então atenção, 45 graus está aqui. Aqui eu encontro o eixo vertical. Esse eixo vertical você sabe que é o eixo do seno. Então o seno de 45 é esse número aqui, ó. 45, seno é raiz de 2 sobre 2. Este número aqui já encontra o eixo do cosseno, não é? Esse eixo aqui deitado é o do cosseno. Aqui é o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Como no centro da circunferência é 0, em cima sendo raiz de 2 sobre 2, aqui embaixo será menos raiz de 2 sobre 2. Aqui à direita é raiz de 2 sobre 2, aqui à esquerda será menos raiz de 2 sobre 2. Este número aqui em cima é a tangente de 45. Tangente de 45 é 1. Então aqui é 1. Então aqui embaixo será menos 1. Está pronta a família do 45, só que você tem que saber ler essa figura. Vamos lá. 45 graus. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tangente de 45, 1. Seno você vai procurar aqui. Cosseno você vai procurar aqui. Tangente você vai procurar aqui. Então vamos lá. 135 graus está aqui. Seno de 135, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 135 menos raiz de 2 sobre 2. Tangente de 135 menos 1. 225 graus está aqui. Seno de 225 graus menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 225 graus menos raiz de 2 sobre 2. Tangente de 225 graus igual a 1. Aqui está o 315 graus. Seno de 315. Seno você procura aqui. Seno de 315 menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno você procura aqui. Cosseno de 315, raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 315, tangente você procura aqui. É menos 1. Outra coisa, veja só, como é que eu descobri os ângulos da família do 45 mesmo, hein? A partir do 45 eu tracei uma horizontal, tracei uma vertical e tracei o diâmetro. Fechei a figura, deu esse quadrado aqui e lembrando que como aqui é 45 e aqui também,
Cada pedaço desses é 45 graus. Não se esqueça também que na família do 30, aqui é 30 e aqui é 60, aqui é 60, aqui é 30, aqui é 30, aqui é 60, aqui é 60 e aqui é 30. Por quê? A soma desses dois tem que dar 90 graus. Agora vamos à família dos 60 graus. Observem que esta figura é a figura do 30 graus. Lembrando que o ideal é que você construa essa figura muitas e muitas vezes, tá? Até que você consiga imaginar todos esses números aqui sem ter que ficar desenhando. Por exemplo, um candidato forte para medicina, direito, engenharia, não é? Geralmente ele já sabe esses valores, não decorados, mas ele consegue imaginar esses números todos aqui, sem ter que ficar escrevendo. Aqui também a família do 45, agora vamos para a família do 60. Você sabe que aqui é 0 grau e que aqui é 90 graus. O 60 graus está entre 0 e 90. Bem na metade, você sabe que é 45. Então, 60 graus ele fica acima do 45. 60 graus é mais ou menos por aqui. Reparem, aqui era o 30. Do 30, eu tracei uma horizontal, uma vertical e o diâmetro. Do 45 também tracei uma horizontal, uma vertical e o diâmetro. Aqui a mesma coisa. A partir dos 60 graus, eu vou traçar uma horizontal, encontro esse ponto que é da família dos 60. Dos 60 graus, eu vou traçar uma vertical e vou prolongar essa vertical até chegar ao quarto quadrante. Esse arco também é da família dos 60 graus. E a partir dos 60 graus, eu vou traçar o diâmetro. O diâmetro ficaria assim. A partir dos 60, eu traço esse diâmetro e prolongo esse diâmetro até chegar ao terceiro quadrante. Pronto. Então, eu encontrei este ponto e este ponto aqui. Eles são os arcos da família dos 60 graus. Vamos fechar essa figura? Ao fechar essa figura, reparem que esse lado aqui é perpendicular a este e reparem também que este lado é menor que este, não é? Então, isso daqui não é um quadrado. O quadrado só aparecia na família do 45 graus. Na família dos 60 graus, isso daqui não será um quadrado, será um retângulo. Então eu tenho aqui a posição do segundo quadrante, do terceiro quadrante, do quarto quadrante. Agora, atenção para descobrir quais são os arcos da família do 60 graus. Observem que este arco aqui, ó, tem 60 graus. Este daqui é 60, esse daqui só tem 30, porque o total é 90. Aqui é 60, aqui é 30, aqui é 30, aqui é 60. Este é o maior, este é o menor. Então aqui é 60 e aqui é 30. Aqui é 30 e aqui é 60. Então, tá fácil descobrir quais são os arcos da família dos 60 graus. Atenção, aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60. Então, 180 aqui, volta 60, 120. 180 aqui, anda 60 para frente, 240. 360 é a volta inteira, volta 60, 300. Poderia fazer assim também, ó. Aqui em cima é 90, 90 para chegar aqui tem 30, não é? Esse pedaço aqui é 30. 90 mais 30, 120. Para eu chegar aqui, eu poderia, em vez de sair daqui e chegar aqui, eu poderia sair daqui e chegar aqui. 270, volta 30. 240. Daqui, chegar aqui, eu faria assim, 270 mais 30, que dá 300. Então, os ângulos da família dos 60 graus são 120, 240 e o 300. Faltam ainda os valores. Este número aqui está no eixo do seno. Seno de 60 está aqui, ó. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, esse número aqui é raiz de 3 sobre 2. Este número aqui é o cosseno, deitado aqui é o cosseno, não é? Então, esse número é o cosseno de 60, que vale meio. E prolongando este raio, eu vou encontrar o eixo da tangente. Então, lá em cima é a tangente de 60 graus. Tangente de 60 é raiz de 3. Prolongando agora esse diâmetro, eu vou ter o seguinte. Aqui está o raio, aqui o outro raio, e vou prolongar esse diâmetro para cá. Prolongando esse diâmetro, eu vou encontrar esse número aqui. Aqui vai ser a tangente desses dois arcos, do 120 e do 300.
300. Aqui é menos, se lá em cima é raiz de 3, lá embaixo é menos raiz de 3. Não adianta nada você saber tudo isso daqui se você não souber a leitura, como que você vai interpretar. Se aqui é raiz de 3 sobre 2, aqui embaixo é menos raiz de 3 sobre 2. Aqui é meio, então aqui é menos 1 meio. Então atenção agora. 60 graus, o seno é raiz de 3 sobre 2. Seno você procura aqui, cosseno aqui. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Tangente de 60, tangente você procura aqui. Tangente de 60, raiz de 3. 120 graus está aqui. Seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 120, menos meio. Tangente de 120, menos raiz de 3. 240 está aqui. O seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 240, menos meio. E tangente de 240 é raiz de 3. Finalmente, seno de 300, menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 300 é meio e tangente de 300 é menos a raiz de 3. Outra coisa, nos concursos ou nos vestibulares é comum o ângulo aparecer em radianos. Então, você tem que lembrar, a volta inteira tem 360 graus. Em radianos seria 2π radianos. 360 graus é a volta inteira, que é igual a 2π radianos. Então, meia volta seriam 180 graus, que corresponderia em radianos a π radianos. Então, atenção, vamos aprender rapidamente a transformar todos esses arcos aí rapidamente em radianos. Transformar em radianos, você pode usar uma regra de 3, mas sem ter que usar uma regra de 3. Vamos lá. 180 graus, aqui é π. Em radianos é π. 180 graus aqui é π. Aqui 180 graus é π. 90 graus é a metade de 180. Então 90 graus é a metade de π. π sobre 2. 270 é o triplo de 90. 90 vezes 3 dá 270. Então 270 é o triplo de π sobre 2. π sobre 2, se você multiplicar por 3, dá 3π sobre 2. 270 é 3π sobre 2. 270 é 3π sobre 2. Agora, vamos transformar os arcos de 30, 45 e 60 para radianos. Vamos lá. O 30 graus, o 45 e o 60, você vai pensar assim. Todos eles são π sobre alguma coisa. Bom, o que é o π em graus? O π radianos em graus é 180. Se você pegar 180 graus e dividir por 3, 180 dividido por 3 dá 60, não é? Então, π sobre 3 é o 60. Se você pegar o 60, que é π sobre 3, e dividir por 2, vai dar π sobre 6, que é o 30 graus. E o 45 graus, ó, 45 graus é aqui, ó. Esse pedaço é 45, 45, 45, 45. Até aqui tem π, 180, não é? π. Divide em 4 partes, 1, 2, 3, 4 partes. Então, o 45 seria π sobre 4. Então, 30 graus é π sobre 6, 45 é π sobre 4 e π sobre 3 é os 60 graus. O ideal é que você memorize isso. Como é que você vai fazer para memorizar? Para memorizar você pode fazer assim, ó, 30, 45 e os 60. Todos eles são π sobre alguma coisa. Você vai fazer assim. Os números que vão embaixo do π são esses números aqui, ó, o 3, o 4 e o 5, não nessa sequência. Aqui é 3, 4, 6, 3, 4, 6. Aqui você vai colocar o contrário. Em vez de 3, 4, 6, será 6, 4 e 3. 3 aqui, 4 aqui e o 6 ali. Tudo bem? Agora volta para cá. Vamos começar pela família dos 60. 60 graus é π sobre 3. O 120 é o dobro de 60, não é? 60 vezes 2 dá 120. Então, π sobre 3 multiplica por 2 dá 2π sobre 3. O 240 é 4 vezes 60. 60 vezes 4 dá 240. Ou 120 vezes 2. Então, para chegar no 240, eu pego esse daqui e multiplico por 4. Ou pego esse e multiplico por 2. Esse daqui vezes 4 dá 4π sobre 3. Esse daqui vezes 2 dá 4π sobre 3 também. Então, esse é 4π sobre 3. E, finalmente, o 300 graus. 60 para chegar no 300, eu tenho que multiplicar por 5. 60 vezes 5 dá o 300. Então, 300 graus seria 5π sobre 3. Agora, vamos para a família do 30 graus.
O 30 graus, você sabe que é π sobre 6. Então 150 é 30 vezes 5. Então dá 5π sobre 6. 210 é o 30 vezes 7. 210 é 7π sobre 6. E o 330 é 30 vezes 11. Isso daqui dá 11π sobre 6. Tudo bem? E agora, os arcos de 45 graus, aqui, no 45, aqui é π sobre 4. Agora, do 45 graus, do 45 para chegar no 135, eu multipliquei por quanto? Não é tão simples fazer de cabeça essa conta. Então, você vai pensar assim, ó. No 45, cada pedaço desses é 45. É 45, 45, 45, 45, 45. Ao contrário daqui, ó. Aqui é 30 e aqui é 60. No 45, todos eles são 45. Então, aqui tem 1π sobre 4, que é o 45. Até aqui 2π sobre 4. Até aqui tem 3π sobre 4. Até aqui 4π sobre 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser 5π sobre 4. Então, voltando. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui vai ser o 7π sobre 4. Transformei todos eles de graus para radianos. Bem, pessoal, esse vídeo aqui foi sobre um dos assuntos mais importantes da trigonometria, que é a parte do ciclo trigonométrico, para que você aprenda a deduzir o seno, o cosseno e tangente dos ângulos da família do 30, da família do 45 e da família do 60. No próximo vídeo, a gente vai ver aplicações, não é? Para que isso daqui vai servir? Serve para muita coisa. Lembre-se de outra coisa. Grande maioria dos alunos tem dificuldades em física. Por quê? Porque a grande maioria não sabe direito trigonometria. A trigonometria é requisito básico para se aprender a parte de física. Você pode observar. Física 1, cinemática, vai aparecer trigonometria o tempo todo. Dinâmica. Em óptica, na física 2, vai aparecer trigonometria. Lei de Snell, por exemplo, é trigonometria o tempo todo. Eletromagnetismo, eletrostática, na física 3 do terceiro ano, vai aparecer trigonometria o tempo todo também. É muito importante. Se você quiser aprender bem física, é necessário que você aprenda bem o ciclo trigonométrico. Então, até o próximo vídeo.